acompanho essa caminhada do Serratec desde o seu nascedouro, que foi em 1995. Baseado nesse estudo, né, nesse trabalho da Fundação Getúlio Vargas, criamos em 20 de setembro de 1998 o movimento Petrópolis Tecnópolis, que nasceu de uma assinatura entre Prefeitura, LNCC e Firjan, de um termo de cooperação técnica para criar o movimento Petrópolis Tecnópolis. E aí nasceu, nesse ano, o movimento Petrópolis Tecnópolis, que hoje se chama Serratec, mas que faz parte da história. Né? Nós chegamos aqui em 2008, e quando nós conhecemos o movimento Petrópolis Tecnópolis, foi um ponto muito importante para a tomada de decisão, porque nós recebemos informações consistentes sobre as universidades, escola técnica, e entendemos a vocação da cidade. Em 2009 eu comecei a participar do movimento. É um projeto realmente de 20 anos, mas ele de alguma forma ele teve vários altos e baixos, e chegou um determinado momento, inclusive coincidiu com o fato de eu estar assumindo a direção do LNCC, em que claramente ficava patente de que havia uma falta de direcionamento adequado. Em 5 de fevereiro de 2013, foi decidido de regionalizar o movimento Petrópolis Tecnópolis, ou seja, abrir as fronteiras para estender até o território de Teresópolis, Nova Friburgo, abrangendo junto com Petrópolis. Aí foi criado o Parque Tecnológico da região serrana, compreendendo essas 3 cidades. As coisas começaram a emperrar um pouco. Não se desenvolviam as coisas como deveriam ser. Havia muitas discussões, nós nos reuníamos uma vez por mês, mas muito desejos a serem realizados, mas faltava algo mais executivo. E neste momento ficou patente de que era muito importante que as empresas assumissem uma liderança nesse processo. Chegou num determinado momento que eu não conseguia enxergar uma evolução. Teve um ponto que eu questionei muito, que é a questão do governo. O governo, naquela época, ele liderava o movimento. O governo é muito importante em apoiar o movimento, mas não liderar o movimento. Em 2019, foi tomada a decisão de transformar o Serratec numa entidade sem fins lucrativos, com CNPJ próprio. Qual não foi a minha grata surpresa de ver nesses 2 anos aqui, a coisa começar a tomar uma forma que realmente é entusiasmante. No momento em que nós passamos e criamos o Serratec, né, dentro dessa visão mais executiva, realmente houve uma mudança de qualidade em todas as ações. A gente já como T2M, já tinha feito parte do movimento Petrópolis Tecnópolis. Eu estava meio afastado, assim, por sentir que as coisas não estavam caminhando da maneira que eu achava que deveria. E aí eu vi realmente um conjunto de empresários empenhados em tentar realmente colocar esse movimento para frente. Resolvi, a pedido do Johnny, eu me envolvi novamente no processo. E aí está sendo super positivo. Nossa empresa é originária do Rio de Janeiro e nesse momento a gente estava bem num boom imobiliário lá na cidade do Rio de Janeiro. Se tornou ali uma situação que a gente precisava mudar, mas a gente deu uma tacada assim, estratégica que até hoje a gente fica muito orgulhoso de ter tido esse insight, né, em 2009, né, de pegar e mudar totalmente a empresa, né? Sair de um grande centro e ir para uma cidade do interior, na região serrana, e fazer uma guinada total de estratégia, e que isso deu um ganho competitivo para a gente muito grande. Até que chegou um determinado ano, não lembro muito bem, eu recebi um convite do Marcelo Cariús, do Alexandre Macedo e mais um, para a gente fazer um almoço, conversar.
E nesse almoço, o Cariús fez uma proposta para eu voltar para o movimento, né? E eu lembro que a proposta dele era uma proposta romântica, sabe? Eu até brinquei com ele, falei assim, cara, parece até que você está pedindo em namoro, né? Muito romântico, eu acho que não vai para frente, apesar de ter pontos importantes, eu acho que se não vai para frente tem que ter um CNPJ, né? Tal. E aí ele falou, não, o desafio, e eu aceitei o desafio, nós caminhamos juntos. A Alterdata esteve envolvida ao longo desses anos todos, em vários momentos, uns com mais intensidade, outras com menos. E agora, dos últimos anos para cá, eu tenho tido uma participação um pouco mais intensa, porque a gestão atual do Marcelo Cariús me fez um convite para eu estar mais presente, não apenas dando ideias e criando as conexões, mas essencialmente tentando levar conteúdos, tentando contribuir com as empresas menores, com ideias e conexões, de tal forma que a gente consiga junto encontrar um caminho de mais sucesso. Serratec, na verdade, é uma paixão antiga. Há 10 anos eu conheci o Cariús, eu estava numa instituição de ensino, né, era coordenador dos cursos. O Cariús trouxe, na época, 10 anos atrás, uma possibilidade de fazermos um curso de residência de software. E lá atrás a gente se conheceu, e logo houve uma empatia. Quando eu comecei a conversar com cada um que fazia parte do Serratec, que tinha uma empresa importante, que tinha relevância no processo, e eu percebi o brilho nos olhos quando a gente falava de valores, de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócios, e principalmente o coletivo na frente do individual, houve uma convergência muito forte. O passo que a gente deu, né, nos últimos 2 anos de deixar de ser somente um comitê gestor, passar a ser efetivamente uma empresa com CNPJ, assim, bem estruturada, bem definida. E eu acho que quando a gente rompeu esse paradigma, que sempre foi uma preocupação do grupo nos anos anteriores, a gente, de fato, fincou ali a mudança. Então, eu acho que isso aí foi um grande paradigma para mudar tudo, né? Da gente conseguir ter autonomia, da gente conseguir fazer as coisas, começar a botar projeto na rua, funcionando, né? Dando resultado efetivo, contribuindo para a sociedade, gerando alavancagem local. Então, acho que esse foi o grande ponto de partida para uma nova era. Eu pude observar a evolução. Eu digo para o Marcelo que 2 anos eles representaram mais que os últimos 20 anos. Sem dizer que os últimos 20 anos não foram importantes, eles foram muito importantes. E você conseguir articular uma cidade para esse caminho, né, para a tecnologia. Depois de um tempo, eu estava procurando, né, minha empresa de tecnologia, de engenharia e tecnologia, e eu comecei a procurar alguns lugares onde eu pudesse mudar a minha matriz. Eu estava vindo de São Paulo, trouxemos a TecnoResolve para o Polo, e aí começou a reativar essas conexões, né, esses contatos, e aí a gente, com muita honra, com muito orgulho, a gente começou a participar e juntos, de forma coletiva, apoiando a iniciativa do Marcelo, a gente começou a construir o Serratec. Hoje realmente deslanchou, e eu acho que a liderança do pessoal das empresas do Marcelo Cariús, a sua liderança foi realmente fantástica nesse processo. Eu fui muito bem aqui recebido por todos os empresários que estão na região, né? A gente formou ali um time muito sólido, né? Muito alinhado, né? Assim, todos focados com os mesmos objetivos. Cria um relacionamento, o parque tecnológico, as pessoas estão no mesmo lugar, as pessoas passam, tomam um café, falam que tem uma oportunidade. E aí essa energia, essa sinergia, ela não podia ser perdida e estava indo para um caminho de perda, que as pessoas estavam se dispersando. Então a gente criou juntos, né? A gente conseguiu criar essa energia e agora a gente tem negócios juntos. Aquele dinheiro que eu investia sozinho numa capacitação, agora eu reduzo esse custo e posso contratar mais gente. Então eu canalizo o dinheiro de forma mais efetiva. Eu trago um desenvolvimento diferenciado, coisas que eu não conseguiria sozinho. A Alterdata acredita muito que a região serrana do estado do Rio de Janeiro possa fazer a grande diferença no cenário nacional de tecnologia.
Uma única empresa não faz a magia acontecer. Na verdade, quanto mais empresas juntas existirem, maior a possibilidade de nós trazermos resultados. Sempre a união aí faz a força. Um sócio meu tem costume de falar que o sucesso é um ato coletivo. A gente costuma dizer que uma estrela brilhando é só uma estrela. Mas quando essas estrelas elas se alinham, se perfilam no céu, elas formam uma grande constelação. Então o LNCC tem uma missão também de estar junto com esse esforço. É uma missão que ocorre desde o início do plano de desenvolvimento de um polo tecnológico na região, e o LNCC não pode se furtar dessa quase que obrigação de realmente dar essa contribuição para toda a região. Acho que pela primeira vez a gente vê uma tecnologia de verdade, ou bem estruturada, atuando em Petrópolis, né? O Serratec teve a sabedoria de pegar a história passada, redesenhar isso, aproveitar isso, redesenhar e construir uma associação que está fazendo sucesso, que está empregando gente, que está gerando renda, né, que está atraindo a atenção. E que é só o começo. Petrópolis tem tudo a ver com tecnologia, tem empresas aqui em Petrópolis que lidam com tecnologia a vida inteira, né, e algumas até de expressão no cenário internacional, de grande expressão. Então a gente acho que tem que juntar essa sabedoria toda, envolvendo a academia, as empresas, o governo, a comunidade, para dar essa musculatura para o Serratec continuar progredindo. Eu entendo que Petrópolis e a nossa região como um todo, ela tem uma vocação de formação de mão de obra qualificada muito grande, né? E eu não tenho dúvidas em afirmar que talvez uma das grandes vocações para o futuro desenvolvimento da nossa região, ela reside na área de tecnologia, né? E através da Feijão Serrana nós vimos essa oportunidade, né? Começamos a nos aproximar mais das empresas de tecnologias através do Sinditec, e aí eu diria que nada mais oportuno do que nós nos juntarmos, né, ao movimento do Serratec de uma forma mais efetiva. Foi quando nós decidimos, né, fazer essa aproximação, através do SESI Senai, do Senai, através dessa parceria, né, no curso de residência software. Por que as empresas da região não cresceram? Ou por que elas não são grandes ainda? E aí a primeira resposta que eu dou é porque a gente precisava quebrar um ciclo de preparação e qualificação para quem tivesse propriedade intelectual. Para quem tivesse propriedade intelectual, para que as empresas pudessem escalar, a gente precisava de mão de obra qualificada. Então, o primeiro pilar do Serratec foi desenvolvido em cima de qualificação de mão de obra. E como a gente tem uma necessidade de velocidade, a gente criou esse processo de imersão. Quando você tem uma mão de obra qualificada, isso é algo natural. Você preparou o jardim, vem as borboletas. Nesse período, nos últimos 3 anos, a gente teve um crescimento fantástico, em torno de 200%. E isso tudo está muito atrelado à qualidade da mão de obra que está sendo formada, tanto pela residência quanto pelo convênio que a gente tem com a UF também, através da Fábrica Escola de Software e Teste. Nós entramos, a Feijão entrou apoiando esse programa em 2019, e ao longo desses 3 anos aí, já, se eu não me engano, são quase ou mais de 200 pessoas que foram formadas com alto índice de empregabilidade. Aproximadamente 80% de todas as pessoas que a gente forma aqui, elas se empregam e se inserem no mercado de trabalho quase que imediatamente, né? Isso é uma coisa fantástica. Esse programa que nós estamos realizando juntos, ele é mais do que um programa de formação profissional. Ele é um programa de inclusão social. Eu já participei de muitos programas, né, de desenvolvimento de pessoas, programas sociais. Eu não me lembro de uma coisa como essa, né?
ele realmente ensina a pescar. É desenvolvimento já acontecendo hoje, na prática, de verdade, né? Isso aí não é futuro, não, isso é presente. Isso não é investimento, é um investimento estratégico, mas mais do que um investimento estratégico, né? Isso já está promovendo transformações hoje, né? Isso é a realidade, os resultados são de curtíssimo prazo, eles são quase que imediatos. Nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico fizemos um plano de recuperação econômica da cidade que tem 2 pilares importantes, que é a tecnologia e o turismo, mais especificamente o turismo de negócios. Então a Prefeitura de Petrópolis também quer estar envolvida diretamente, ativamente com tecnologia. E isso significa estar ligado ao Serratec. O futuro do Serratec, para mim, é agregar mais pessoas, agregar mais mentes, mais corações que queiram fazer dessa região um lugar bom para se viver, um lugar para prosperar, onde a tecnologia seja um meio, mas seja também um fim, e que ele possa trazer um desenvolvimento não só econômico, mas social, ambiental, uma oportunidade para as pessoas prosperarem nesse espaço e que o Serratec possa ser um motor, né, de desenvolvimento que leve em consideração não apenas, mas sobretudo, né, as empresas de tecnologia, mas o governo possa olhar isso como uma política pública, uma política de desenvolvimento, onde as universidades possam trazer todo o seu, né, a sua força de conhecimento junto com centros de pesquisa e onde a comunidade possa ser parte dessa história, possa usufruir dessas soluções que são geradas e possam ser parte, né, como pessoas da solução das tecnologias que a gente quer trabalhar e que isso possa ser, então, um orgulho da cidade. Hoje a gente está com mais de 4 milhões investidos nesses últimos 2 anos. Tivemos um atingimento de mídia de mais de 9 milhões de pessoas. Né? A gente, todo ano, com as contratações que a gente faz, a gente injeta na região mais de 2 milhões de reais, fora acumulado, né? Porque a gente conta só os novos que a gente contrata. A gente tem uma pretensão aí de colocar mais de 1.000 desenvolvedores aí até 2024, extrapolando aí esse processo. E ainda é pouco. A gente tem muito mais que a gente pode construir nesse processo. E graças a Deus, né, porque a gente tem muita fé que as coisas, quando saem só do número do processo, a energia que a gente coloca e as pessoas que dizem sim, tem permitido que a gente avance do jeito que a gente avançou e que a gente mude um cenário que antes era de uma coisa que ninguém queria e hoje é uma marca que está começando a surtir efeito nacional. Este é um momento de reconhecimento e comemoração para o Serratec. O Serratec é um instrumento estratégico para o desenvolvimento da região serrana carioca. É um exemplo a ser seguido em outras regiões do país. Numa grande articulação e parceria envolvendo academia, setor empresarial da região e principalmente uma integração de políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal. Por isso, conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e, em especial, do ministro Marcos Pontes. Isso se materializa também pela uma ação direta do nosso LNCC. Por isso, contem com o apoio do Ministério e, mais que isso, vida longa ao Serratec.